O verdadeiro evangelho, então, é o título. E o primeiro ponto é: o problema seríssimo é sono. Isso mesmo, sono espiritual. E aí você fala assim: é verdade, os incrédulos estão dormindo. Não, eles estão dormindo sim, mas o problema maior não é os incrédulos, é você mesmo. Quem assistiu a palavra do Mansur? Quem assistiu a palavra do Mansur? Uma das coisas, muita coisa que ele falou ficou ecoando no meu coração até hoje. Mas uma das palavras que eu senti hoje de manhã, ao falar, nós vamos falar sobre esse assunto, nós não queremos encher vocês de teoria. Temos tido muita teoria, agora nós precisamos realmente de coisas práticas. Então eu quero falar mesmo de coração para coração, coisas bem práticas em nossas vidas. O problema maior não são os incrédulos, e nem o sono dos incrédulos. É o sono nosso, o sono dos cristãos, sabe? A esposa do Mansur não aguentou ficar nos Estados Unidos. Ela falou com ele: bem, eu vou dormir espiritualmente. E isso não é bom. Aqui tem de tudo. Aqui está todo mundo tranquilo. Aqui está todo mundo farto. Aqui está uma coisa assim, tranquila. E vai para as igrejas, as pessoas têm reunião de 1 hora e pouco. E as pessoas vão e fazem seu dever para Deus e estão se divertindo. Então, tem muitos outros deuses. Eu estou pondo outras palavras, mas eu quero aqui dizer com sono espiritual exatamente isso. Sim, ela falou que a igreja nos Estados Unidos está dormindo e que ela estava sentindo o que ia acontecer com ela. Então, o maior problema na pregação do evangelho, o maior problema nosso com Deus é sono espiritual. Lembra dos discípulos de Jesus? Eles estavam nas vésperas de Jesus morrer na cruz, ser traído. Ele falou: vem comigo que eu estou angustiado. E é nessa hora que eu preciso de amigos. 3 anos e meio cultivando amigos. E o que os discípulos fizeram? Dormiram. Não vigiaram, não oraram, dormiram. Tem 3 coisas graves na vida do cristão e na vida do incrédulo, naturalmente. Mas nós vamos falar primeiro sobre nós, os cristãos. Aliás, a minha mensagem principal é para nós. O verdadeiro evangelho para nós, não é para os de fora. Por tabela para os de fora, mas tem que começar conosco. 3 problemas é sono, cegueira, embriaguez. Sono, cegueira, embriaguez. Ou seja, 3 estados onde a pessoa não consegue perceber o que está acontecendo ao redor dela. A pessoa, eu nunca bebi esse tanto, mas eu acho que tem pessoas aqui que já beberam assim. Não precisa levantar a mão não. Que bebeu o suficiente para depois no outro dia não lembrar nada que falou e nada que fez. Fez um monte de bobagem, falou um monte de bobagem, mas não lembra de nada. É insensível, ele ficou fora de si, literalmente. Agora, um pouquinho de bebida já torna você menos perceptivo no volante. As suas reações são um pouco mais lentas. Você não escuta, você não vê, você não age tão rápido, você é mais devagar. Cego, nem se fala, não está vendo? Vai cair no buraco tranquilo. E sono, você está inconsciente, você não está percebendo. Então a Bíblia nos exorta muito sobre os últimos dias. Ele fala: vigiai e orai. Cuidai de vós mesmos, cuidado com o vosso coração. Ele não fala cuidado com os vícios, cuidado com as drogas, não, ele fala cuidado com a comida e com a bebida, e com os cuidados da vida, e com os boletos, e com a vida material, e com os shoppings, e com a diversão, e com o cinema, e com filmes, e com Netflix. Cuidado com a sua atitude com tudo isso, porque essas coisas podem não ser pecado. Pode não ser pecado. Jesus disse, nos dias de Noé, comiam e bebiam. Comer e beber é pecado? Construíam, vendiam e compravam. Casavam e davam em casamento. Nada disso é pecado. Nos dias de Noé, fizeram todas essas coisas. Não está falando de pecado, está falando de coisas materiais, de vida material, da rotina material.
De estar na reunião hoje já está preocupado com o que vai acontecer na quarta-feira, porque segunda-feira ainda é feriado. Você está aqui, que hora vai terminar a reunião? Que hora que eu vou fazer isso? Está lendo a Bíblia, eu falei, ainda vou fazer meu dever, mas vou... Gente, eu não estou apontando ele para ninguém, estou dizendo... Ele está dizendo, cuidado com a sua atitude em relação à vida material normal. Cuidado com o pecado, você sabe que tem que tomar cuidado. Mas ele está falando, cuidado, porque no dia de Noé, eles faziam essas coisas normais, e veio o dilúvio e os levou a todos. Pegou eles de surpresa. Eles não perceberam, não viram. E ele disse que a volta do Senhor vai ser assim, como ladrão. E quando você menos percebe, tum! E ele fala, cuidado, 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 não com a marca da besta, não com o diabo, não com o bicho-papão. Não existe esse bicho-papão mais, existem outras coisas, mas eu não sei quem são. Não assisti o Walking Dead, não assisti nada dessas coisas, então vocês podem preencher com o que você quiser, né? Diz que teve uma criança que... falou com a mãe que não conseguia dormir à noite porque tinha medo do Malamém. E o Malamém. E a mãe falou assim, mas quem que é esse homem Malamém? É o homem que carrega mala? Não, porque você fala na oração, nos livra do mal, amém. Então o Malamém deve ser horrível, porque você pensa na oração, me livra do mal, amém. Então, você não precisa ter medo de nenhuma desses bichos aí, ó. Do Homem-Aranha que vai virar... bissexual agora, né? Você não precisa ter medo de nenhum desses bichos aí. Homem-Aranha, sei lá. Todos esses caras, você não precisa ter medo de nenhum desses caras. E muito menos da marca da besta. Qual que é a marca da besta? É um chip. Não, será que é isso? Será que é... Já estão implantando. Esquece. Não precisa ter medo de feitiçaria, macumbaria. A palavra de Deus diz, encantamento não pega em homem de Deus. Aquele povo de Israel todo cheio de pecado, e Deus falou para Balaão, eu não vejo nenhum pecado nesse povo, vou pegar vocês. Tanto pecado que tira o povo de Deus, mas diante de fora ele não viu nada. Não vejo mal em Jacó. Então, não tenha medo de encantamento, não tenha medo de marca da besta, não tenha marca do anticristo, não tenha medo de nada disso. Uma coisa você deve temer, Deus. Porque se ele fala, e ele te avisa, e ele está sussurrando, e você não escuta, porque você está tão fissurado nas coisas materiais, e a sua vida é voltada a coisas materiais, ele virá numa hora que você não espera, e você vai se dar mal. Então, o que ele diz a todos é, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, quando todos dormem, nós precisamos ficar acordados. E deixa eu dizer para vocês, a igreja no mundo todo ocidental está dormindo. Essa moça que veio do país perseguido percebeu essa sonolência. Nós aqui da igreja em Jundiaí estamos querendo acordar, mas ainda não acordamos. Nós precisamos de Deus passar um susto em nós. Nós precisamos de Deus jogar uma banha de água gelada em nós. Nós precisamos de alguma coisa que nos acorde do sono espiritual. Vocês concordam comigo que isso é verdade? Você tem vida espiritual, mas a sua vida espiritual está quase zero. Está muito pouco. Como você vai evangelizar outros se você não está cheio? Se você não está transbordando? Se o evangelho não está mexendo com você? Não pode ser uma estratégia da igreja. A igreja precisa ter estratégia, não estou falando contra isso. Estou falando que não pode ser por causa da estratégia da igreja que eu vou pregar. A igreja agora, a moda é fazer casa de paz. Agora nós vamos fazer casa de paz. Agora eu vou pregar porque agora a igreja está mandando pregar. Não vai adiantar. O que vai adiantar é uma estratégia como casa de paz, é maravilhoso. Mas você precisa ir cheio do Espírito Santo, acordado espiritualmente, não seguindo regras, mas seguindo a voz de Deus, ouvindo a voz de Deus. Abre comigo aqui em Romanos 13. Teria muitos versículos, mas eu vou ler apenas um nessa passagem, nesse ponto. Romanos 13, antes de ler essa passagem, é o versículo
11, mas deixa eu contar um caso para vocês, que aconteceu com esse versículo. Tinha um homem chamado Agostinho, e a mãe dele chamava Mônica, e ela orava por ele, mas ele era uma pessoa devassa, ele sabia que era devasso, no caso era uma ligação sexual com alguém, e ele queria ser liberto e não conseguia. E depois que ele foi liberto, escreveu um livro chamado Confissões. Gente, esse livro ele rasga o verbo, ele fala e chora, é um livro que virou um clássico, muitas pessoas têm lido, Confissões. Mas ele não conseguia se livrar, e a mãe orando, e a mãe orando, e a mãe orando, essa mãe Mônica orando. E um dia, ele estava no quarto dele, não sei se ele estava orando ou não, ele queria ser liberto e não conseguia. E ele escutou uma voz de uma criança fazendo um brinquedo, falando assim, toma o livro e lê, toma o livro e lê. E não tinha nenhuma brincadeira assim, e não tinha nenhum menino lá. Mas ele escutou essa voz falando, toma o livro e lê. Quando ele abriu o livro, que era a Bíblia, que estava lá, ele abriu exatamente nesse versículo que nós vamos ler agora. Isso é versículo 11 do capítulo 13. Isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. A noite é passada, o dia é chegado, dispomos-nos, pois, das obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em seus maus desejos. Ele leu essa passagem e foi liberto na hora, instantaneamente. Mudou a vida dele totalmente. E dali para frente ele se tornou um dos grandes pais da igreja, escreveu coisas, foi honrado, e hoje na igreja católica chama ele de Santo Agostinho, que é uma coisa errada de ficar chamando pessoas de santo, mas de qualquer forma ele foi um homem transformado, porque teve uma hora que uma palavra de Deus veio para ele. E qual era a palavra? Você pode revestir do Senhor Jesus, você pode acordar, você não precisa dar lugar à carne, você pode revestir de Jesus e não viver dessa forma. E ele acordou. Amém? Quantos querem acordar hoje aqui? Quantos querem acordar? Que Deus te acorde de todo sono espiritual. Sabe, é uma coisa séria. Coisa séria. Sabe, é um tipo de uma moleza. É um tipo de um anestesiamento. É um tipo de uma coisa que você... É um conformismo. Acho que a vida é só isso mesmo. Acho que tem que conformar. Está até bom, não está ruim. Tem esse problema, tem aquele problema, mas dá para levar. Entendeu? Esse conformismo, esse achar que está bom do jeito que está, esse negócio de não ter fome e sede de Deus, esse negócio de não ter vida espiritual forte, ativa dentro de nós, e aceitar que isso é normal, é só ir na igreja nos domingos, é ir no grupo caseiro durante a semana, e beleza. É uma vida passiva, uma vida tranquila, uma vida cega. E, gente, não vai dar para enfrentar as coisas que estão vindo sobre o mundo, estão vindo rapidamente. Não dá. Tem que comprar azeite, você tem que ter coisas, que as trevas vêm, a noite vai ser cumprida, a volta do Senhor vai demorar, e você vai precisar de força, e você não pode ficar do jeito que está. Então, gente, nosso assunto é o evangelho verdadeiro. O que significa evangelho? Evangelho significa boas novas. Gente, quem precisa de boas novas? Quem precisa de boas novas? É pessoa que está em crise. É pessoa que não dá para levar mais. É pessoa que está desesperada. É pessoa que está mal. Porque se a pessoa está bem, ela não precisa de boas novas. Ela não precisa de ouvir evangelho. Ela está bem, mas ninguém está bem. Ninguém está bem. Gente, se nós soubéssemos quem é Jesus e como ter comunhão com Ele, nós vamos olhar para trás e falar, gente, que vida que eu aceitei como normal. Que coisa absurda. Que eu perdendo tudo isso que podia ter e eu aceitando coisas no lugar dele. Como pode? É loucura, é cegueira, é absurdo. E a gente vive esse absurdo.
E como os outros também estão vivendo um absurdo, a gente acha o absurdo normal. E quando nós falamos de avivamento, e nós estamos orando, e essa igreja está sendo tocada por Deus, e vai ser tocada cada vez mais. Deus trouxe o Mansur aqui, Deus está trazendo pessoas para cá, para mexer conosco, mas não é para esquecer, não é para passar para a próxima coisa, é para a gente falar: Deus, acorde-nos, desperta-nos, tire-nos do conformismo, tire-nos de achar que essa vida é normal. Não precisa mandar perseguição, não precisa matar e decapitar muitos de nós, para a gente acordar. A gente pode acordar pela tua palavra, a gente pode acordar por ter fome e sede no coração. Amém, irmãos? Ele não precisa, que Deus que precisa de gente debaixo do revólver, debaixo da polícia secreta, debaixo dos drones que estão lá na China. O Big Brother está lá na China vigiando as pessoas, saiu de casa, não pode, tem que ficar lá dentro por causa do coronavírus. Um sistema totalitário que sabe tudo que você está falando, tudo que você está fazendo. Eles estão debaixo de perseguição, e debaixo de perseguição ninguém fica dormindo. Você trai o Senhor ou você fica acordado? Não tem jeito. Perseguição é a melhor coisa para ficar acordado. Mas é uma vergonha para Deus se precisa de perseguição para isso. Nós podemos ser apaixonados por Jesus, iguais a eles, sem perseguição. Amém? Porque Ele é bom. E quando nós formos assim, vai ter perseguição. Porque o mundo odeia. O mundo não odeia quem é calmo, quem só vai na igreja no domingo, quem faz tudo. Ele não odeia, não, tranquilo, não me ameaça. Mas quem tem vida, quem tem o evangelho, quem tem o poder de Deus dentro dele, ele vai incomodar o sistema, ele vai incomodar o mundo, ele vai levantar perseguição, ele vai ser apedrejado, ele vai ser enjaulado, mas ele tem o poder que vence o mundo. Então Deus precisa nos dar, nós precisamos receber o Espírito que é o poder, o dinamis de Deus dentro de nós, para não ficar nessa vida calma que a gente está, para sair da sonolência e ter realmente um despertamento espiritual. Avivamento, despertamento, é tudo a questão de não ser embriagado, não ser cego e não estar dormindo. Quando Jesus passava, quem não gritou por socorro não foi atendido. Quem foi atendido? O cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca. Jesus, filho de Davi. Ele não estava nem aí. Jogou fora as pratinhas que tinha ganhado aquele dia. Jogou fora a capa. É a minha chance. É agora que eu vou tocar em Jesus. Ele viu. Ele teve os olhos abertos. Mas muitos cegos não chegaram a Jesus, ficaram politicamente corretos, não saíram do lugar. Zaqueu subiu na árvore, tinha muito coletor, mas ele subiu na árvore, ele queria ver, ele estava desesperado. Então, gente, Jesus pode descer aqui nessa reunião e você não ser tocado porque você está dormindo. Jesus pode visitar você, querer visitar você no seu lugar secreto, na sua casa, e você levantar e falar: já deu tempo, e vai embora, e ele estava ali querendo encontrar com você. Jesus pode estar querendo falar com você no caminho, ele pode estar querendo muitas coisas, mas se ele passa e você não tem fome, e você não tem sede, você não grita para o socorro, e você fala: Jesus, eu não gosto dessa vida minha, eu não acho que essa vida minha é boa, eu não gosto, eu estou em crise, eu não aguento sem o Senhor, você vai tocar nele e ele vai te ouvir. Agora, se você não tiver isso, ele vai passar e você vai continuar a sua vida do mesmo jeito como era antes. E lembra isso, irmãos, eu estou falando conosco, mas a mesma coisa vale para quem vai ouvir o evangelho. Lembra o que o Mansur falou? Quem é uma pessoa digna? Quem é uma pessoa digna? Vai numa cidade e procura uma pessoa digna. E todo mundo não é digno do evangelho? Todo mundo é digno do evangelho. Mas por que fala assim, procura uma pessoa digna? Então tem pessoas que não são. Não são, não porque são piores do que outras. Elas não são porque não se sentem em crise. Porque a pessoa que está em crise é uma pessoa digna. Porque ela diz: eu estou perdido, eu preciso de socorro, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Essa pessoa está digna de ouvir o evangelho, porque ela precisa do evangelho. As más notícias ela já tem, ela precisa das boas agora. Amém? Então o evangelho vem para pessoas em crise. Todos estão em crise diante de Deus, todos. Mas só alguns acordaram para ver que estão mesmo em crise. E o evangelho é para nós, se nós estamos em crise,
e de nós para outros, se eles se sentem em crise. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Sim, você precisa discernir. Lembra o negócio da conversa normal, conversa séria, conversa espiritual? Você precisa discernir se a pessoa está gritando por dentro. Pode ser caixa de supermercado, pode ser lá no pedágio, pode ser lá colega de serviço, pode ser colega na aula, pode ser em qualquer lugar. Quando você começa a puxar a conversa e a pessoa começa a ganhar um pouquinho de confiança e ela começa a abrir que está em crise, essa crise é a porta do evangelho na vida dela. É a crise que faz a pessoa gritar socorro, é a crise que faz o evangelho chegar na pessoa. Todos estão em crise, todos vão morrer e ir para o inferno, se não tiver Salvador. Sem o evangelho vão para o inferno, estão vivendo uma vida terrível, sem graça, mas não se acham que está normal, eles amortecem. Eles ficam se divertindo, assistindo filmes, seriados, fazendo essas coisas todas. E aí, aquela sede, aquela fome, aquele desespero vai ficando amortecido. E a pessoa vai conformando com uma vida sem graça, uma vida sem propósito. Para Deus, toda a humanidade está em crise. Porque separar de Deus é crise. Não ouvir a voz de Deus diariamente é crise. Não sentir a presença de Deus é crise. Mas poucos sabem que estão em crise. E quando a pessoa acorda e fala, eu estou em crise, essa pessoa está madura para ouvir o evangelho. Porque o evangelho só é bom para quem está mal. Para quem está bem, não adianta. O evangelho é para quem está mal. João Batista fica na porta e fala assim, você está em crise? Não, estou até bem. Então vai embora, porque aqui só tem gente em crise. Entendeu? Na igreja, na salvação, é para pessoas que não prestam, pessoas doentes, pessoas que se acham lixo, pessoas que acham que não tem jeito para elas. Essas pessoas são as pessoas que ele fala, pode entrar, que o evangelho é para você. Mas o evangelho não é para pessoas boas, pessoas normais, pessoas sem crise, não. Não é. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Isso está na Bíblia, certo? Está na Bíblia. Início do evangelho de Jesus Cristo. Veio João Batista. O que João Batista falava? Vocês são raça de víboras, vocês estão indo para o inferno, salvai-vos dessa geração. Ele não veio com boa notícia. Quando Pedro foi pregar o evangelho no dia de Pentecostes, o que ele falou? Vocês mataram o Filho de Deus, e agora ele está com raiva, e ele vai pegar vocês. Isso é jeito de pregar o evangelho? Eu tenho boas novas para vocês, vocês são assassinos do Filho de Deus, e ele vai pegar vocês. Isso é boa notícia? Sabe por que ele falou isso? Porque o evangelho só serve para quem está em crise. Eles gritaram, que faremos? Nós estamos perdidos, está enrolado o negócio, não tem mais jeito. Aí ele falou assim, arrependei-vos. Aí ele pregou o evangelho. Arrependei-vos, sede batizados, para perdão dos pecados, recebereis o Espírito Santo. E aí o negócio começa a funcionar. Então o evangelho não tem jeito para a pessoa que está bem, para a pessoa que não tem crise, para a pessoa que está normal. A pessoa precisa sentir a sua crise. E se ela sentir a sua crise, aí o evangelho é para ela. Para essa pessoa, o evangelho é para ela. Ponto número 2. Nós não podemos pregar o evangelho para os outros se o evangelho não nos alcançar primeiro. Sabe, você precisa ficar emocionado com o evangelho. Sabe, quando eu digo isso, gente, eu estou dizendo que você precisa ser impactado. Você precisa ficar apaixonado. Você precisa falar assim, a minha vida seria uma desgraça se não fosse Jesus, se não fosse a morte dele na cruz. Eu sou eternamente grato, estou eternamente endividado. A morte de Jesus na cruz por mim me tirou do lamaçal, me tirou de uma vida sem propósito, uma vida terrível. E isso me emociona. Toda vez que eu ouço o evangelho, fico emocionado. Eu nunca vou cansar de ouvir esse evangelho. Por toda a eternidade, quando eu vejo o Cordeiro que foi morto, eu vou ficar emocionado, porque eu não estaria aqui, eu estaria em outro lugar. Então, se você não foi atingido pelo evangelho, você não vai conseguir pregar o evangelho de forma convincente. Ou seja, não adianta pregar para pessoas um discurso preparado. Você precisa falar com pessoas de realidade, de experiência, de coisa que aconteceu na sua vida. Você precisa falar com pessoas de coisas reais. Não é de um Jesus que morreu 2000 anos atrás, não. Você precisa falar de Jesus vivo hoje. Você conversou com ele hoje. Ele fez a sua vida hoje. Ele tirou disso, daquilo. Você precisa ter experiência pessoal com Deus. Como alguém, acho que o Zé Carlos falou ontem, você não precisa ser uma pessoa que conhece a Bíblia toda. Você não precisa ser uma pessoa que fez seminário. Você não precisa ser uma pessoa que sabe muita coisa, não. Você só precisa ter experiência com Deus. Quando Jesus encontra com você e você fala com outra pessoa sobre o que ele falou com você,
a outra pessoa é atingida na hora. Ela é tocada. Então nós, para pregar o evangelho para outro, eu preciso ser atingido, preciso ser tocado. Eu preciso ser liberto de discursos bonitos, de fórmulas. Vai para a igreja, nossa igreja no domingo que você vai ser salvo. Não, a igreja não vai salvar ninguém. Tem muita gente na igreja que não é salva. Pode ajudar, pode ser, mas assim, não tem fórmula. Não tem uma fórmula, não tem uma regrinha, não tem um macete. Tem Deus agindo na vida da pessoa quando você fala de uma realidade. A samaritana nem era convertida. Ainda tinha o sexto marido, sei lá. Não tinha feito nada de mudança na vida dela, só foi buscar água e quando voltou, largou o canto lá e foi pregar para a cidade inteira. Tem um homem lá que eu encontrei, que me falou tudo que tem na minha vida, vem para vocês verem. Ela estava transtornada. E uma pessoa transtornada, ela transtorna outras pessoas. E aí quando as outras pessoas vieram ao encontro de Jesus, eles falaram assim, não precisa mais, nós não cremos só por causa de você não. Nós cremos porque nós mesmo vimos que o que você falou é verdade, porque a gente encontrou com ele também. Que Deus faça isso em nosso meio, irmãos. Que Deus levante pessoas apaixonadas, pessoas cheias de Deus, que na simplicidade, sabe, sem enfeitar, sem ter macete, sem ter evangelicalismo, pessoas que vão falar de realidade. Deus existe, Deus criou você, Jesus é filho de Deus, esse filho de Deus ressuscitou, ele não está na sepultura, e eu encontrei com ele, e ele mudou minha vida, e ele pode mudar a sua também. Basicamente é isso aí. E só uma última coisa nesse segundo ponto. Lembra que eu disse que não precisa de um texto mágico, precisa partir da sua experiência, mas também tem que ser numa linguagem que a pessoa entende, tá? Não cita versículo, porque provavelmente ela não leu a Bíblia, ela não sabe os versículos, ela não entende essa linguagem. Fala na linguagem que ela entende. Pedro pregou no dia de Pentecoste em linguagem das Escrituras, porque ele estava falando com a multidão de judeus que conheciam as Escrituras. Aí ele citou as Escrituras, que eles criam, e ele citou e pregou o Evangelho. Agora, quando Paulo prega para os gregos em Atenas, que nunca leram a Bíblia, que não sabem nada de Abraão, que não sabem nada da lei, que não sabem nada da Bíblia, do Velho Testamento, Paulo não usou a Bíblia. Ele pregou sem a Bíblia, para gente que não conhecia a Bíblia. Ele falou, eu encontrei um altar na sua cidade, ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês não conhecem, vocês estão adorando aí, não sabem, eu venho anunciar. Ele não falou, eu venho anunciar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque Isaac e Jacó para eles não tem nada a ver. Ele achou um altar no meio de muitos altares. E ele falou, o Deus desconhecido. Falou assim, esse aí. Ele pegou alguma coisa da cultura deles. E depois ele falou, como disse um dos seus poetas, nele vivemos e existimos e nos movemos. Então ele simplificou a mensagem para ser uma mensagem que as pessoas hoje, a quem ele estava falando, poderiam entender. Amém? Primeiro, nossa experiência, não uma coisa de terceiro, não uma coisa de livro, não uma coisa aprendida, não, uma coisa pessoal, coisa real, coisa viva. E a segunda coisa, fale numa linguagem que a pessoa consegue entender. Se ela é uma pessoa católica assim, fervorosa, que já leu a Bíblia, mas não teve ainda experiência com Deus, se ela é mesmo um evangélico, que é tipo filho de pais evangélicos, que tem nome de bíblico, né? Ezequiel, né? Uzias, né? Tem um Moisés, tem um monte de nome desses caras na cadeia, né? Um monte de gente. É filho de crente, se tem esse nome é filho de crente, porque só crente que ia colocar esse nome aí, nesses pessoal. Se você sente que ele conhece a Bíblia, pode citar a Bíblia, porque ele entendeu a Bíblia de jeito errado, foi pregada a Bíblia de errado para ele precisa ouvir a Bíblia também, se ele conhece a Bíblia. Mas se ele não conhece a Bíblia, não fale Bíblia para ele, fala coisas que ele consegue entender. E essa geração jovem que sabe a linguajar tecnológica e de redes sociais, aprenda a pregar o Evangelho dessa forma, tá? Aprenda a pregar o Evangelho com memes, sei lá, com essas coisas todas, né? Desenvolve memes assim, daqueles, né, da hora mesmo, para poder alcançar. Assim, Paulo, leia o discurso de Paulo, você vai ver que ele não usou a Bíblia.
ele não usou a Bíblia. E ele pregou para um público que não conhecia a Bíblia. E ele pregou o Evangelho. Então isso que é importante entender. Que a gente precisa partir da experiência pessoal e na linguagem que as pessoas conseguem entender. Não vamos pregar em latim, vamos pregar na língua de hoje para as pessoas. Ponto número 3. Para o número 3, vamos para 1 Coríntios 15. Essa é a parte que nós falamos sobre a essência do Evangelho. Nosso tema é o Evangelho verdadeiro. Primeiro ponto, o maior problema é sono espiritual. É dizer que vê quando não vê. É achar que está bem quando não está bem. É achar que está sem crise quando está em crise. O segundo ponto é que você não deve falar do Evangelho se o Evangelho não mexe com você. Se o Evangelho não teve experiência pessoal. E você deve falar baseado na sua experiência e na linguagem que as pessoas conseguem entender. E o terceiro ponto é a essência do Evangelho do ponto de vista bíblico. O que é o Evangelho? Biblicamente, o que é o Evangelho? E aqui a passagem que mais resume o Evangelho é aqui, 1 Coríntios 15, versículo 1. Ora, eu vos lembro, irmãos, o Evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que o conservais, tal como vos anunciei, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, e aí ele continua. Se alguém te perguntar o que é o Evangelho, a mensagem do Evangelho, o Evangelho significa boas novas. Naquela época, quando eu usava a palavra Evangelho, se você não falasse qual Evangelho, a pessoa não sabia de que você estava falando. Porque o Evangelho era um termo comum, não era igual hoje, Evangelho é bíblico, não. O Evangelho naquela época era uma palavra de boas novas. Se eu ganhei na loteria, eu ia falar para o meu amigo, eu tenho o Evangelho para contar para você, eu ganhei na loteria. Ia ser verdade, entendeu? Ou então minha esposa ganhou um neném, e o médico vem falar comigo, eu tenho o Evangelho para você, sua esposa ganhou um neném, está tudo bem. Entendeu? E seria boas novas. Então, boas novas naquela época era para tudo. Era para tudo. Não era uma linguagem sagrada, era uma palavra comum. Então, quando ele fala assim, eu vos lembro o Evangelho. Qual? Que ganhou na loteria? Ganhou filho? Não. Qual é o Evangelho? É um Evangelho que salva. Que precisa de muitos verbos. Lembrar, anunciar, conservar, perseverar, receber. Se você sublinhar todos os verbos ali, o Evangelho não é uma coisa calma, gente. O Evangelho é dinâmico. O Evangelho é aquele ácido, assim que você põe o negócio dele e fica assim. Se a pessoa falar que tem o Evangelho e não fica... ela não tem o Evangelho, porque o Evangelho não fica dentro de você calminho. Fica ali, sentadinho no cantinho, enquanto eu faço meus negócios. Não, o Evangelho fica ali. Oi, eu estou aqui. Oi, não é assim. Ele fica assim, incomodando você. Ele fala, eu vos lembro o Evangelho que eu vos anunciei, que vocês ouviram, que vocês receberam, que vocês perseveram, que vai salvar vocês. Você não é salvo por alguma coisa que você faz. Eu deixei de fumar, por isso que eu sou salvo. Não. Eu parei de praticar todas essas coisas, por isso que eu estou merecendo a salvação. Não, você não merece nada. Você é salvo por um motivo só. Você ouviu o Evangelho e creu. Recebeu, entrou e persevera e não deixa contaminar. Hoje tem muita gente contaminando o Evangelho. Contaminando o Evangelho, misturando o Evangelho com outras coisas. Não pode. Ele fala, se você não conservar o Evangelho do jeito que ele é, se você misturar ele com outras coisas, ele não salva mais. Não funciona. É igual uma bomba que puxa água, se não tiver vácuo, não puxa água. É uma bomba, tem energia, você liga, não puxa. Tem vácuo, entrou ar, aí tem problema. O Evangelho muda a pessoa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho tira a pessoa das trevas e leva para a luz. Tira do inferno, abre os olhos, muda a vida, faz a pessoa ser transtornada, mudada de um dia para o outro. O Evangelho não é pouca coisa não, gente. O Evangelho é a semente divina que entra numa pessoa e gera ela de novo. E o que é esse Evangelho tão poderoso e boa notícia que os anjos gritaram no céu, cantaram? Boas novas para toda a humanidade. Deus agora está com boa vontade com vocês. Ele quer salvar vocês de graça.
Que notícia é essa? Que notícia é essa? Que Cristo morreu por nossos pecados. Que Ele foi sepultado 3 dias. E que Ele ressuscitou. É o primeiro homem, filho de Adão, que passou pela morte, venceu a morte e hoje vive eternamente. E se um passou, os outros passam atrás dele. É boas novas, não é? É boas novas. Como que você sabe que você vai ressuscitar, que você vai viver eternamente? Porque um já fez e já está lá. Um já fez e já está lá. E era homem igualzinho nós. Morreu, crucificado, envergonhado, torturado, sofrendo publicamente. Foi sepultado 3 dias. Ele não sepultou e depois acordou, não. Ele morreu de verdade, morreu morrido mesmo. 3 dias dentro da sepultura. Por isso que o sepultamento faz parte das boas novas. Tem que ser. Não, ele morreu de verdade, não. Não, ele morreu de verdade, porque ele ficou 3 dias no sepulcro. Então o evangelho tem 3 coisas. Esse é o evangelho, não precisa aumentar mais nada. O evangelho é isso. Segundo Paulo, ele fala assim, que se você crê nesse evangelho, você é salvo. E que é o evangelho? Jesus, o Filho de Deus, veio como homem, morreu por nossos pecados, Deus recebeu essa oferta, agora Ele não tem mais raiva de nós por causa dos nossos pecados foram perdoados, e Ele foi enterrado 3 dias, e Ele levantou, e Ele está sentado diante de Deus, com as mãos furadas, com o lado furado, com os pés furados. É o mesmo Jesus. E Ele está lá e Ele vai voltar. E a única coisa que você tem que fazer para sair da sua crise, se você souber que está em crise, se você não souber que está em crise não adianta nada, mas se você souber que está em crise, é olhar para esse Jesus e crer nele. Se você olhar para Ele e crer nele, assim como aqueles que foram mordidos pela serpente, olhou para a serpente de bronze, foi curado na hora. E não é só perdão de pecados para você ir para o céu e viver eternamente, não. É para você ser transformado aqui e agora. O poder da ressurreição não é para perdoar pecado, para você continuar pecando. O poder da ressurreição é contra o pecado e o poder do pecado. Você vai odiar o pecado, você vai escorraçar o pecado e você vai viver em novidade de vida. Porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. E agora, nós só temos os pontos 4 e 5. Presta bem atenção, porque é muito importante. Do ponto 4, eu quero falar sobre toda a humanidade na face do globo terrestre. Está dividido em 2 categorias grandes: os miseráveis e os ricos. E os 2 estão em crise e não sabem. Mas os miseráveis têm um pouquinho mais de chance, talvez. Sabe o que é miserável? É a pessoa que está lutando para sobreviver. Falta comida, falta casa, falta dinheiro, falta amor, falta tudo. É a maioria da humanidade, as milhões e milhões, no Brasil, na Índia, Paquistão, Indonésia, vai onde você quiser. Milhões e milhões de pessoas estão vivendo assim, quase que não tem o que comer para o outro dia. Milhões e milhões de pessoas estão assim, quase não conseguindo sobreviver. É doença, é falta de comida, é falta de tudo. Essas pessoas estão em crise. Mas muitos pobres estão acomodados. Só querem viver o próximo dia. Quando chega para Jesus, Jesus fala: o que você quer? Me dá um trocado. Eles não falam: eu quero ver, eu quero sair dessa miséria. Não. Pobres conformados, sabe? Anestesiados, sabe? Mas Jesus diz que o evangelho deve ser pregado preferencialmente para os pobres. Por quê? Porque os pobres têm menos distração, menos coisa e têm mais facilidade de reconhecer que está em crise. Então, para os pobres, ele vem: eu tenho notícia para você. Deus te ama, Deus quer mexer na sua vida. Isso é uma coisa tremenda. Então, isso é metade não, é tipo 3/4 da humanidade estão nessa categoria. E qual a outra categoria? Dos abastados. Dos ricos. Vai para país rico, gente. Dinamarca, Suécia, Alemanha. Vai para países mesmo, Estados Unidos, esses lugares assim. Gente,
o que tem, que o Zé Carlos falou ontem, de depressão, é uma epidemia mundial. Depressão. Pobre não tem muito tempo para ter depressão não, sabia? Porque pobre tem que lutar para ter um pão para comer amanhã. Então não dá tempo de ficar deprimido. Agora quem tem tudo, se ele não tiver emprego, o governo dá. Noruega, esse lugar aí a gente já teve. Tem tudo, não tem jeito de passar falta. Tem tudo. Não tem missão, não tem propósito, não tem nada para viver. É um vazio, tentando encher o vazio. Só comer e beber não resolve. Então agora vamos tomar droga, agora vamos fazer isso, agora vamos fazer aquilo, vamos comprar um iate, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E não satisfaz. São as pessoas super infelizes. Você acha que rico é feliz? Difícil achar um rico feliz. Está com medo de perder. Gente, está cheio de... Então assim, os jovens nesses países, eles querem dar a vida para uma causa. Eles querem fazer uma coisa, mas não tem causa. Viemos a existir por acaso. É para viver para si mesmo. Sociedade que vive para os prazeres, vive para essa vida terrena não presta. Quem que é mais digno de dó? Os dois. Por isso que eu falo que toda a humanidade está em crise. Jesus não veio trazer o evangelho só para fazer com você, depois que você morrer você vai ser salvo. Não. Ele veio para reconectar o homem com Deus. Ele veio para te dar um propósito na vida. Ele veio para te mostrar que o Criador se interessa pela criatura, que a criatura não resolve, não sacia. Você pode passar fome, sede, falta, dor, mas ter alegria, porque você tem uma causa. Você tem uma causa. E a causa não é inventada por alguém. Não é um grande líder das massas que está enganando o povo para dizer que tem a causa e ele mesmo não acredita na causa, ele quer usar tudo aquilo para ele se promover, não. É uma causa, não é uma causa humanitária, é uma causa divina que vai cuidar das necessidades humanitárias, mas é uma causa divina. Gente, esse já é o quinto ponto. O quinto ponto é esse. O evangelho não só me traz perdão dos pecados, mas me dá uma causa, me dá uma motivação. Quando eu levanto de manhã, eu tenho mais um dia para lutar por essa causa. Mais pessoas para trazer para o reino de Deus, mais influência na sociedade, mais trazer o reino de Deus para a terra. A minha vida precisa ser para isso. Eu não posso desviar minha atenção para ganhar dinheiro, para fazer essas coisas, comprar, vender, comer, beber. Se der, tudo bem, se não der também, não tudo bem, que a minha vida tem que ser fissurada, eu tenho que ser uma causa, eu tenho que ser um propósito, eu quero viver para esse propósito. Gente, não tem nada melhor na vida do que você ter uma causa e ter uma missão. Não tem nada melhor. Gente, você vê pessoas que se doam por outras pessoas, essas pessoas são verdadeiramente felizes. As pessoas que sacrificam, as pessoas que abençoam, as pessoas que ajudam, elas não levantam de manhã vivendo para si, querendo para si. O que eu vou fazer agora para me curtir mais? O que eu vou fazer agora? Nós somos libertos do egoísmo, libertos do pecado, libertos da vida vã, uma vida sem propósito. Gente, não tem nada pior, me traz tristeza no coração ver uma pessoa morrer e no caixão pôr a bandeira do time que ele torcia. Isso acontece, gente, perto de nós, pessoas que a gente conhece. A vida dele, fala sério, ele morre e tem que lembrar do time que ele torcia. Que falta de causa, que vida vã, que vida sem propósito. Ele foi feito na imagem de Deus. Ele foi feito na imagem de Deus para uma causa superior. Tá certo, divertir, ter senso de humor, torcer, falar mal do outro time, tá tudo bem. Isso é só para você poder depois produzir mais, amém? Eu quero que vocês entendam, irmãos, que eu não estou falando que você não pode descansar, não pode divertir, não pode assistir seriado, nada disso, não estou falando nada disso. Eu estou falando que essas coisas normais podem ocupar um lugar em nosso coração que amortece a vida espiritual. A sua causa tem que ser assim. Se der, tudo bem, mas se não der também não tem problema, porque minha causa é essa causa, e minha vida é para isso, e eu não vou me ceder a nada mais. Amém? Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Eu não estou falando
que você tem que ser fanático, não estou falando isso, estou falando que você precisa ter uma força dentro de você, uma vida, sabe, uma paixão, um amor por Jesus, um contato com Deus, um senso de qual a próxima coisa que Deus quer que eu faça, entendeu? Qual a próxima coisa que Ele quer, e Deus vai te guiar para coisas boas, e vai te guiar para coisas ruins também. Deus pode te levar para a África, depois Deus pode te levar para a Alemanha, pode levar para os Estados Unidos, pode levar para fazer coisas boas, divertidas. Deus não tem nada contra diversão. Deus não tem nada contra prazer e alegria. Não tem, Ele não é um masoquista. Para servir a mim tem que sofrer. Para servir a mim tem que ser uma seta que não tem nada. Não. Deus gosta, Deus criou coisas boas. Mas as coisas boas estão amortecendo nossa paixão. As coisas boas podem ser negadas. Deus pode te chamar para jejuar e não comer. Deus pode falar para você ficar sem comer carne por um mês, sem churrasco, sem picanha, sem nada. Ele pode. Você pode dizer, por causa de uma pessoa, por causa de uma causa, eu gosto e fico sem. Mas também posso ter, se Deus deu, entendeu? Mas eu não vou permitir que essas coisas me prendem, que me amortecem, me tornem assim insensível. Vocês estão entendendo meu apelo, irmãos? Eu estou falando para mim mesmo, tá? Estou falando para mim mesmo, não estou dizendo que eu sou bom e vocês precisam ouvir. Eu estou falando que nós precisamos ouvir de Deus e tomar cuidado para que as coisas dessa vida não nos amortecem. Nós precisamos ouvir essa voz do Espírito Santo. Nós precisamos ser tocados pelo Evangelho e nós precisamos permitir que isso nos leve a fazer as obras de Deus. Amém? Você pode fazer uma coisa que ninguém mais pode fazer. E só Deus sabe qual é essa coisa. Você pode atingir uma pessoa que ninguém mais pode atingir. O seu jeito de atingir vai pegar aquela pessoa. Mas tem que ser Deus que fala com você. E sabe como é que Deus fala? Ouvindo o sussurro. Prestando atenção. Não dormindo. Não embriagado. Não cego. Querendo ouvir a voz de Deus. Será que essa pessoa que está na minha frente precisa ouvir alguma coisa? O que ela precisa ouvir? Será que eu devo ficar calado? Será que eu devo falar? Nós precisamos ter sensibilidade. Tem hora que não é para falar nada. Tem hora que é para fazer coisas. Só Deus sabe. Não tem jeito de você ter regra. Mas tem que ficar atento para a voz de Deus. Atento para a voz do Espírito Santo. Vamos ficar em pé, vamos orar. Se você sentir de levantar suas mãos quando nós estivermos orando, e alguma coisa na oração você sentir que é pessoal para você, ora aquela parte, sabe? Ora aquela parte para você, fala assim, Deus, é para mim, é para mim, é para mim, eu quero isso. Amém? Pode ficar à vontade. Se você quer, assim, seja genuíno, seja original, mas assim, vamos orar agora e pedir a Deus que essa palavra não passe em branco, mas que Deus comece a fazer alguma coisa em nossas vidas, no nosso coração. Para mudar nossa rotina nessa próxima semana, nesse próximo mês, durante esse ano 2020. Deus quer fazer coisas novas, amém? Quer pessoas saindo do barco, pessoas fazendo coisas que nunca fizeram, coisas diferentes. Ele quer que você saia da sua zona de conforto. Ele quer que você arrisque. Ele quer que você seja a pessoa meio louca, sabe? Ele quer que você faça coisas que você nunca fez, para mostrar para Ele que você está disponível. Eis-me aqui. Senhor Jesus, nós oramos nessa hora. Senhor, nós queremos dizer ao Senhor, eis-nos aqui. Se o Senhor quer nos abençoar com muita boa comida, muito dinheiro, pode abençoar. Mas se o Senhor quiser que a gente sacrifique em favor de outros, que também nós estejamos disponíveis. Nós queremos estar a teu dispor. Nós não queremos estar dormindo espiritualmente, nós queremos estar acordados. Acorda-nos, ó Deus. Não deixe-nos dormindo, não deixe-nos acomodados. Não deixe-nos, ó Deus, perdendo chance de fazer uma diferença na vida de outras pessoas. Senhor, ajuda-nos a ficar incomodados. Se é para acordar de noite e orar para alguém, se é para levantar de manhã, se é para visitar alguém, se é para ligar para alguém, se é para, sei lá, qualquer coisa que o Senhor quiser que a gente faça, abre nossos ouvidos para ouvir. Abre nosso coração para obedecer. Queremos ser teus mensageiros, tuas mãos, teus pés. Senhor, perdoa-nos pelo comodismo, perdoa-nos pela vida parada,
pela vida de querendo receber as coisas e não querendo dar. Livra-nos do egoísmo espiritual. Leva-nos para uma vida de dar, uma vida de doação, uma vida de sacrifício, uma vida de amor, um amor de Deus, teu amor em nossos corações. Senhor, leva-nos a discernir quais as pessoas que o Senhor colocou perto de nós, que nós podemos abençoar. Leva-nos a ter peso para essas pessoas, leva-nos a orar e chorar para essas pessoas. Leva-nos a ser teus embaixadores, teus mensageiros. Senhor, clamamos a Ti, pedimos perdão por tantas vezes que o Senhor deve ter falado conosco que nós não ouvimos, e nós não atendemos, e nós ficamos mais olhando nosso conforto do que a Tua voz. Senhor, nós queremos usar nossos dias para a Tua glória, para a Tua honra. Nós queremos usar nosso dinheiro, nossa casa, nossa vida, nosso tempo, nossos dons. Senhor, eis-nos aqui para ser usado por Ti nessa geração, ó Deus. Senhor, eu peço a Ti pela igreja de Jundiaí. Agora eu peço que você levante, todo mundo levante suas mãos agora. Vamos orar por nós, pela igreja em Jundiaí. Senhor, abençoa a nossa igreja, nossa congregação. Abençoa-nos a ser um povo acordado. Tira-nos do sono, liberta-nos do sono espiritual. Incomode-nos, ó Deus, acorde-nos para orar, encha aquela torre de oração com muitas pessoas que nunca foram, enche as orações de manhã, as orações à noite. Senhor, acorda essa igreja com avivamento espiritual, com despertamento espiritual. Nos acorde, ó Deus, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós pedimos que a palavra de Mansur comece a brotar no meio de nós, Senhor. Que essa palavra comece a brotar, que pessoas comecem a receber visão, revelação, e pessoas sejam curadas, salvas, libertas, que Jundiaí seja afetado, e que toda a Decápolis ao redor de Jundiaí seja afetado, Campo Limpo, Várzea, Itatiba e todas essas cidades. Senhor, usa-nos como um povo cheio do fogo do Teu Espírito Santo. Clamamos a Ti, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Recebemos de Ti isso aí, Senhor. Recebemos e cremos que o Senhor nos ouve e que o Senhor vai fazer maravilhas nesse ano, 2020. Nós vamos ver coisas acontecendo. Em março, em abril, coisas novas, coisas diferentes. Nós vamos